Boa tarde, amigos, donos da bola, entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, mundo afora. O nosso primeiro e mais importante assunto é a oficialização de Ener Valencia. E quem nos traz os detalhes é Diogo Rossi, da Central Band do Esporte. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Após o acordo finalizado em fevereiro, oficialmente, Ener Valencia é jogador do Internacional. Contrato assinado até o final de 2025. Ener Valencia é o novo reforço do Inter, anunciado pelo Colorado. Ele chegará em Porto Alegre no próximo dia 26. Um dos principais artilheiros da Europa, o jogador chega ao Internacional, assina este novo vínculo e será apresentado ao torcedor colorado no próximo dia 26. Ener Valencia, destacado aí pela sua última temporada atuando pela equipe do Fenerbahçe da Turquia, assinou um vínculo pois seu contrato na Turquia estava acabando. O Internacional prepara todo um aparato de apresentação para este jogador, que é o grande reforço do Internacional. É importante destacar que ele chegará em Porto Alegre, depois terá um período de descanso, cerca de 10 dias, e quem sabe contra o Fluminense possa fazer a sua estreia, ainda no mês de julho já como jogador colorado. Mas todas as expectativas pairam sobre esta situação. E ele já falou, mandou um recado ao torcedor do Internacional, Ener Valencia. La verdad es decir que estamos muy felices, muy contentos por el cariño. No he sido aún anunciado y ya toda la hinchada de Inter me está escribiendo por todo lado. Y la verdad que me están mostrando un cariño antes de estar allá y me imagino estando allá va a ser mucho más. Y muchas gracias tanto a ellos y a todas las personas que pudieron hacer esto posible para que se haga realidad y esperemos estar pronto ya con toda la hinchada del Inter. Estoy viendo lo de la Copa Libertadores, el Campeonato de Brasil, el de la Copa, y he estado ahí con esas ganas ya también de poder ayudar al equipo, poder estar ahí con toda la gente, con toda nuestra hinchada. Estoy muy entusiasmado ya de estar con todos ustedes y vamos a luchar por todos los torneos que tengamos adelante. Vamos, Inter. Bom, vamos chamar a nossa enquete interativa, que hoje pergunta, obviamente, sobre Ener Valencia. Ener Valencia muda o Internacional de patamar? Sim. Pode brigar por títulos? Não. Um jogador não muda nada. Uma terceira opção, ajuda, mas faltam opções. E eu vou abrir o nosso debate aqui cumprimentando e elogiando a direção do Internacional e, é claro, especialmente os departamentos de comunicação e de marketing, pela forma criativa, inclusive pelo momento do anúncio do Ener Valencia. O Internacional parece que foi oportuno. Pegou num momento justamente que não há futebol, de parada da data FIFA, o Grêmio de folga, o Inter de folga, e fez esse anúncio ocupando generosos espaços na mídia. Mas o mais importante foi que começou no domingo, no portal lá Mundo Colorado, destinado aos sócios e torcedores, dando charadinha, aí veio para segunda-feira. O estádio Beira-Rio com as cores do Equador ficou lindo, eu tive a oportunidade de passar por lá ontem à noite. As cores do Equador são bonitas da bandeira, Beira-Rio ficou bonito, toda a forma de anúncio, a questão da camisa viajando, saindo do Beira-Rio, aeroporto, até a casa do jogador, fazendo um mistério. Achei realmente que o Inter foi muito competente no anúncio do jogador. JB. Meneghetti, eu já quero responder a enquete. Para mim, ele muda de patamar o time. Ele muda, não há... Hoje a gente está vendo assim um Luiz Adriano que melhorou em relação a si mesmo e a gente está assim achando o máximo. A gente está vendo o alemão que não é mais o mesmo cara do ano passado. Cara, vamos lá. Recentemente eu vi a live do Baldasso depois de um dos jogos, que é atração sempre quando o Inter vai mal, e o Baldasso estava ensandecido porque o Luca não entrou contra o Nacional do Uruguai. E aí daqui a pouco tu tem um Ener Valencia, é um cara que fez 33 gols. Eu te confesso que muda o patamar do time do Internacional. Esse anúncio só me causou uma surpresa. O porquê repercutiu tanto na torcida do Grêmio. Cara, é muito gremista falando, Sérgio. Esse é o ponto. Cara... os caras têm o Soares. Os caras têm o Soares. Eu quero comentar. E estão sentindo o cutuco do Ener Valencia. Hoje pela manhã um vídeo no meu pequeno canal do YouTube sobre isso. Porque é o seguinte, o que está acontecendo? Os colorados estão transformando o Ener Valencia no maior centroavante da história do futebol mundial. Normal. Isso é absolutamente normal. E ele não é.
Ele é um baita jogador e o Inter está de parabéns por contratá-lo no melhor momento da sua carreira. O Inter conseguiu isso, uma questão de oportunidade, de habilidade do presidente Barcelos de contratar esse jogador. Pena que está fora da Copa do Brasil, pena que ele não veio antes, mas foi a circunstância possível. Mas a gente vê o tamanho disso aí, em primeiro lugar, na autoestima resgatada dos torcedores do Inter. Os colorados estão eufóricos. E na irritação dos torcedores do Grêmio, que pedem nas redes sociais e eles provocam a comparação com o Soares. E, gente, não dá para comparar o Soares com o Ener Valencia, eles estão em prateleiras diferentes. Isso não quer dizer que o Ener Valencia não possa jogar mais que o Soares. Não é isso que a gente está falando. Daqui a pouco o Pedro, que nunca vai ser o Soares, pode estar jogando mais que o Soares. Não é disso. O Pedro, centroavante do Flamengo, não é disso que a gente está falando. Estou falando de tamanho de jogador. Só que isso que o JB está configurando aqui é uma realidade que está nas redes sociais. Os gremistas ficaram incomodados. E certamente agora na nossa live tem um monte de gente nos xingando porque a gente está exaltando o Ener Valencia. Não, tem gente que coloca assim, chamam de Ener Falência, aí botam o número de gols do cara na carreira, aí eu fico falando assim, cara, mas o porquê que o Soares... Parece que o Soares repercutiu na torcida do Grêmio. Desculpe, olha, um absurdo, eu não consegui entender a torcida gremista. Não viu isso nas redes sociais? Eu vi e eu estou surpreendido com a surpresa de vocês. Toda ação tem a reação. Todo ato tem o quê, Meneghetti? Consequência. Então, é óbvio que da nossa rivalidade, o Inter contratou um jogador. Mas o Grêmio tem o Soares na posição. Mas isso não interessa, o que interessa é rivalizar, Meneghetti. O torcedor gosta de rivalizar. Mas não, mas quando o Internacional contratou o Arangues, que é um baita jogador, isso não aconteceu. Mas o Inter também não fez toda essa campanha pro Arangues. Não, mas o Grêmio contratou 500 jogadores, bons jogadores, Carbacho, não aconteceu essa reação. O Carbacho não tem tamanho para isso. Do Soares não aconteceu. Tá, o que acontece? A ação do Internacional foi fazer do Ener Valencia, não compará-lo com o Soares, mas foi fazer uma ação dizendo, nós contratamos agora um jogador fora da curva. Essa é a ação do Inter e ficou escancarado até pelas excelentes ações de marketing do Inter. Qual é a reação disso aí? Normal, o contra-choque. O torcedor do Grêmio está reagindo. Isso é absolutamente normal. Então, assim, se o Inter tivesse feito com o Arangues uma extraordinária campanha de marketing, haveria reação também. Só que não foi feito. O Inter está tratando o Ener Valencia como um jogador diferenciado. Que ele é. Tá? Beleza. E isso causa reação. Então, para mim, não é tão simples. não há nenhuma surpresa. Eu acho que a leitura não é tão simples. Eu acho que tem o fato de que o Grêmio tem um jogador extra classe como o Soares e o Inter contrata o jogador para a mesma posição. E aí os gremistas querem jogar, eles são os primeiros a dizer assim, não comparem Soares com Ener Valencia, quando eles estão comparando. Vê a tua irritação, comparou. Os gremistas estão irritados, tu tá irritado. Eu tô irritado, a gente percebe isso. Vamos ouvir o César, vamos ver se o César tá irritado ou não. Não tá irritado, é maravilhoso. Primeiro que eu tô vendo a contratação por um lado muito positivo. E quero chamar isso, eu não li tanto isso de rede social, eu não tô lendo muito. Os caras fizeram um estudo, eu disse assim, vou ter que comentar, porque uns 10, 15 ou 20 me mandaram. Eles fizeram um estudo para mostrar 10, 20, que... 15 não é todo mundo, mas é uma... Não, mas tá forte isso. Pro cara pegar e me mandar. Aí disse assim, JB, fala lá no programa, porque o Soares tem 500 e tantos gols, o Diego Souza tem mais gols do que ele. E eu falei, cara, mas... Pra mim, contratação... Pelo amor de Deus, deixa o rival lá do outro lado. O primeiro erro... E aí eles querem mostrar que o Diego Souza tem mais gols do que o Ener Valencia na carreira. O primeiro erro, para mim, é esse modelo de comparação rasa sobre, o fulano fez mais gol do que... Vocês querem mudar a cultura porque do Anselmo Ramon deve ter feito mais ó. gol que a maioria dos jogadores O Anselmo Ramon, que está jogando a Série B há 10 anos, deve ter feito nos 10 anos mais gols do que todos os jogadores que estão jogando na Série A. Então, eu não entro nessa. Eu quero trazer um lado positivo aqui da contratação do Inter e acho que é fantástico isso. Quando o Grêmio contratou os seus jogadores nesse início de temporada, o Grêmio fez uma ação de buscar sair daquela coisa comum da contratação. O Grêmio foi atrás de parceiros comerciais e conseguiu sair da caixa e contratar. E a gente tem aí o caso extremo, que é o caso do Soares, que o Grêmio conseguiu a Marquês. Não é novidade isso, né? Não, mas uma das críticas que nós fazíamos ao Inter
era não ter Tá, mas conseguido... eu tô dizendo só que não é novidade do futebol gaúcho que se faça isso, né? Parceria. Parceria, né? O Internacional contou do Alessandro assim, né? Tá, Eu mas sei, é bacana eu saber sei. que o Inter tem Só parceiro. que o Inter, desta vez, conseguiu trazer um jogador que eu considero, tô com o JB, muda o parâmetro do Inter, não por ele ser o melhor do mundo, ou como é que diz assim, o melhor jogador do planeta, como é que tu usou a expressão, o melhor centroavante da história, mas um jogador muito melhor que os seus centroavantes. E isso faz do Inter um time melhor a partir da chegada do Valência. Não concordo. Tá, tudo bem, mas aí depois... O Valência não é melhor que o Luiz Adriano. Tá, depois Ribeiro. quando o Meneghetti te chamar, tu diz se tu concorda ou não, vai ser... Tá bem, vou cobrar isso de todos vocês. O comandante é o senhor Leonardo Meneghetti, graças a Deus é o Sim, Leonardo também Meneghetti. acho, também acho. Tá, então a gente vai colocar da seguinte maneira. O Internacional, e eu vi isso pelo anúncio, o Inter não comunicou isso, né? Mas pelo anúncio fica claro que a casa de apostas, que é a patrocinadora do Inter, está... Eu tenho informação, a tem casa informação. está apoiando. E isso é importante da gente colocar. E aí entra uma comparação que aí sim a gente merece. Essa é a comparação que joga para cima. Que é tu buscar um parceiro comercial, olha, o que a gente precisa fazer para conseguir contratar? O que está acontecendo no mercado? O Grêmio fez lá a sua ação. O Baldasso aqui sentado criticou o Inter todo esse primeiro semestre, que o Inter não tinha parceiro comercial, porque o Inter não buscava nada. Pois aí está a resposta. E aí aqui o elogio ao Internacional e à sua diretoria por ter saído da caixa, por ter conseguido contratar um jogador de qualidade, que vai mudar o parâmetro do seu time e fazendo isso através de uma ação comercial, buscando parceiro. Ponto. Eu acho fantástico que a gente tenha a comparação Grêmio Internacional quando ela joga para cima e não quando ela joga para baixo, que é o caso dessas primeiras coisas de rede social. Isso aí depende do momento. Vamos lá, Ribeiro. Depende do momento. E, gente do céu, mas pelo amor de Deus. Olha só, eu vou fazer um processo de empatia, tá? Eu vou tentar me transformar no torcedor do Grêmio, tá? Boa. Então, assim, ó, peraí um pouquinho. Quando o Soares ele é contratado, por que o Soares muda o Grêmio de patamar, que é uma palavra da moda? Não é pelos gols do Soares. Tampouco, né, pela idade dele, pela forma física. Não é. É porque ele representa a figura do Soares. Porque tem um histórico que lhe deu esse tamanho. E evidentemente que isso teve uma avalanche, transformou o Grêmio num clube de mais de 100 mil sócios pela figura do Soares. Muito mais do que pela bola. Por que não tem comparação e não tem problema nenhum o torcedor do Grêmio fazer isso? Porque é um gesto natural, como eu falei para vocês, nós vivemos de rivalidade, nós consumimos a rivalidade. Ação, reação, normal. Tá. Só que, e aí eu vou responder a Cat, o Ener Valencia não tem o tamanho do Soares. É um bom jogador, muito bom jogador, goleador. Concordo contigo, vive o seu melhor momento, tá? O Inter fez uma ação muito legal, inteligente, ousada e vai agregar, mas muitíssimo ao seu time. Só que isso é uma coisa, mudar de patamar é outra. O Ener Valencia não muda o Inter de patamar, ele melhora o time. São coisas completamente diferentes. Bom, assim, Ribeiro, essa tua má vontade, quando o Internacional contrata jogadores, ela está escancarada já há mais ou menos 35 anos. Tu tem uma má vontade. Não, mas na ele verdade, é justo. tu tem uma má vontade com relação a bom jogador de futebol. Te incomoda, o bom jogador, tu acha que todo mundo tu acha que é tudo meio normal, entendeu? Que a diferença, por exemplo, entre o Neymar e o alemão é bem mais ou menos, não é uma grande diferença, não entendeu? acho isso, eu acho que nós temos só três craques do mundo. Tu normaliza. E eu acho que nós que somos excessivamente críticos com relação aos dirigentes da dupla Grenal, a gente tem que elogiar quando eles acertam. Nós temos que ser justos. Temos que reconhecer que o Grêmio contratou o Soares, que essa direção do Grêmio mudou completamente a fotografia do time, foi muito ágil, passou por cima do Internacional no Campeonato Gaúcho, está aí na Copa do Brasil e faz um Campeonato Brasileiro muito digno, elogiável e que pode até sonhar com coisas maiores conforme a janela. E que a direção do Internacional, que foi muito criticada aqui nesse espaço, e acho que com justiça e merecidamente, quando ela contrata um jogador num negócio de oportunidade,
vendo que o jogador ia ficar livre. Uma negociação que não deve ter sido fácil. O jogador tinha outras sondagens da Europa, do mercado da Arábia, outras possibilidades. O Inter vai lá e consegue vencer essa concorrência, o Inter tem que ser elogiado. O Inter está trazendo o Ener Valencia, que foi destaque da última Copa do Mundo, numa seleção que a gente sabe é excessivamente frágil. O número de gols do Ener Valencia tem em Copa do Mundo é um a menos que o Neymar. Com 5, 6 jogos, o Neymar tem 10, 12 jogos em Copas do Mundo. Ele tem, se não me engano, 6 contra 7 do Neymar. Então, assim, não estou comparando ele, estou comparando o número de gols. Então, o Inter, sim, trouxe um grande centroavante, o que não é garantia nenhuma de que vai ser campeão com esse jogador. Agora, mudança de patamar é quando tu pega um time como o Inter, que hoje tem bola aí para ficar ali entre 13º e 10º do Campeonato Brasileiro, e se ele conseguir levar esse time para 5º, 6º, 4º lugar. Essa é a nossa aí mudou de patamar. Eu tenho medo. Isso é mudança de patamar. Isso é mudança de patamar, mas eu só tenho medo. Só tenho medo. É mesmo? Um medo na vida. Que... Porra, um só, cara. Quer que eu comece a contar aqui? Só que eu preciso de umas 8 horas para contar os medos que eu tenho na vida. Não. Não, amanhã no comentário na Rádio Bandeirantes vai ter esse espaço. Pode contar os teus medos, teus comentários. Dos teus 25 minutos. O senhor está muito correto. Para quem não sabe, Cornetinho. para quem não sabe, um dos melhores programas da Rádio Bandeirantes se chama Atualidades Esportivas Primeira Edição. Luiz Henrique Benfica. Das Gigante. 11 ao meio-dia na Rádio Bandeirantes. E aí, lá pelas tantas, tem o comentário do César Cidade Dias. Que é um outro programa, né? É um outro programa. Porque o César começa a falar e não para mais. Ele pega e engata a quinta E aí, marcha e o vai. tempo que me sobra, hoje o Calhau me disse que é o produtor, disse assim, ó, tem 12 segundos. 12 César, segundos. Então, 12 segundos eu tive que comentar o Ener Valencia. Eu estou trabalhando para sair desse comentário. Bom. Já pedi, Sim, inclusive. para transformar ele num programa, né? Tu quer isso, Não, né? não, Programa. não quero mais César fazer. Cidade Dias não falando. dá ideia. Porque o momento é de ocupação de espaço. Mas assim, ó, olha só, eu tenho uma preocupação, Berghetti. A minha preocupação é, talvez, e aí vai a crítica, vai a cornetinha, né? Não pode ficar assim. O Inter esteja montando um grande time para 2024. Tudo bem. O meu medo é esse. É plausível. Que talvez seja até um próximo presidente. Do jeito que plausível. tá a coisa, tá montando Ener Valencia. O Arangues não joga há 8 meses. E por que aí isso o te dá Arangues vai medo? voltar agora. Gabriel, Aí isso o te dá Ener medo? Valencia, o Gabriel. Aí o Ener Valencia. Numa dessas chega um Cuejar, tá bem difícil a situação do Cuejar, tá? Mas chega um Cuejar. Aí daqui a pouco... Só que, cara, o grande problema é justamente esse. O Ener Valencia, cara, numa normalidade, ele precisa de uma adaptação. O Inter fez toda uma logística, que eu até comentava ontem, bacana, assim, de... Olha, ele já está com um hotel reservado em Porto Alegre, tem uma sala no CT que eles vão pegar e vão jogar todas as malas dele lá, e ele já tem 8 casas pré-escolhidas que o jogador vai escolher para o Inter tentar agilizar a adaptação dele para ele não precisar, ele ser o mais rápido possível ambientado a Porto Alegre. Beleza, mas ele vai ter que ter, para dar certo nesse ano, ele vai ter que ter uma adaptação a lá Soares, que é um cara que no primeiro jogo já deu resposta. Porque caso contrário, nós estamos falando de um time do Inter que vai de novo brigar por uma vaga no G4 nesse ano para dizer, olha, o Inter tem uma base montada. Aí no ano que vem, com 2, 3 reforços, vai brigar pelo título. Que tá, O César está escrito, o Ribeiro me perdoa. mas aí- Eu queria... Tá escrito, ele pediu? Eu vou perder o espaço da Rádio Bandeirantes, gostaria de mais espaço nesse programa. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, parafraseando Armindo Antônio Ranzolin. Ranzolin tem a frase, uma frase histórica do Ranzolin, que é faça-se a festa do vencedor. É difícil acontecer. Tá? O que era isso? O que ele queria dizer? Quando alguém ganha, quando alguém acerta, valorize-se o acerto. Essa era a frase Bata palmas. dele. Pronto. Bater palma. Bate palma. O que nós temos que fazer? Eu entendo as críticas aqui ou ali. Que Só que críticas? não, é que vocês Mas não estão tem tentando... crítica dessa, isso aí que tá. É que não, vocês não há estão nenhuma tentando... crítica a essa história. Vocês estão diminuindo. Vocês Quem estão tá diminuindo? o fato. Eu? Não, e o JB também agora dizendo... Não, é em 24... Cara, eu acho que isso nós temos que discutir. Não, mas é que tu quer transformar o Ener Valencia no Neymar. E infelizmente Eu ele não é o quero, Neymar. Olha, Ele é o Ener tá, Valencia. Na boa, justiça. Ribeiro, na boa, Certo, Ribeiro. fazer mais Eu justiça. não tô falando isso, eu não tô querendo comparar nada com ninguém, não é isso que eu tô fazendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, o Inter contratou um grande jogador, algo... Pô, eu passo Parabéns aqui, ao Inter. vocês sabem que eu sou gremista, eu passo o tempo inteiro aqui dizendo, o Inter contratou o Campanharo, contratou o Baralhas, contratou o Gabriel Xavier, contratou não Jean sei Dias. o quê, o Jean Dias, e eu dou um pau dizendo que o Inter tem um time horroroso. Hoje o Inter contratou um centroavante
Sim. Que é muito melhor do que o que o Inter tem. Nós Ou não sabemos é? todos, mas- Pô, pelo amor de centroavante Deus. de cartaz Copa do internacional, Mundo, gente. Ninguém entendeu? dizendo o contrário. Não é, que aí vocês pegam ali, o Inter contratou, mas, tal. Não tem Não é Mas, porque, tal, é que assim, tal. o Ribeiro tem que entender uma coisa, não é porque o Soares é um extraterrestre, é um fora da curva, que o Ener Valencia não é um baita jogador. Exato, entendeu? concordamos. E de novo eu defendo isso. Não tem que comparar, entendeu? eu que não bom tenho. que os dois estão jogando aqui no Quem futebol do está Rio Grande do Sul. comparando, e a informação veio de vocês, são os torcedores da rede social. Eu não vejo nenhuma comparação. E isso aí não diminui o Ener E eu Valencia. acho que- Pelo contrário, o Ener Valencia é um baita centroavante. O Inter está de parabéns pela contratação. Só que E tu vai a engolir minha... os gols do Ener Valencia, tá? Hein? Tu vai engolir os gols do Ener Valencia. Por que eu vou Tu vai engolir? engolir, porque tu conhece o cara, a tua mensagem subliminar, conheço. Como assim, mensagem? Conheço. O que tu quer, Tá Meneghetti? diminuindo a contratação do Inter. Meneghetti. Ó, o Ener Valencia entra. Tu é o único... Aqui, ó. Tá bem? Tá. Tu acha que eu tô diminuindo a contratação? Então tá, eu vou dizer pra vocês Já aqui, comprou? ó. Tá aqui, Ah, tu ó. já comprou? Ó, Ener Valencia! Tá aqui, ó. Quem diminui a contratação, rapaz? Ener Valencia, tá aqui, ó. Olha aqui, Jefferson. Já comprou, tu? 13 do Ener Valencia, tá? Como é que eu tô diminuindo a contratação do saber- Ener Valencia? Cara, Fala o Ribeiro- agora! Fala agora, Ener Valencia! Ô Ribeiro, novela mexicana do SBT com aquelas dublagens ficam melhores atuadas Tu do pode que explicar o que tá tu é vendo com essa muito camisa? ruim Tá bom, ator, Tá, velho. agora eu vou explicar? explicar. Agora eu vou explicar, né? Vou explicar, peraí. Parabéns, Assim, parabéns, ó. Ribeiro. Olha aqui, ó. Isso, Olha aqui, ó. O parabéns. negócio é o seguinte. Você elogiou o marketing do Inter, tá? E eu vou sublinhar. Há pouco recebemos uma visita aqui do pessoal do Mundo Colorado, que tem uma plataforma muito legal. E eles estão fazendo uma ação nos veículos, né? No dia da contratação do Ener Valencia. Toca pra mim que eu gosto dessa camisa. Trazendo a contratação, né, do Ener Valencia de forma física, né? Trazendo aqui, tá? Ó, a número 13 e calma, muita calma. Nós vamos agora, depois do programa, na nossa reunião de pauta, ver como é que será a melhor forma de sortearmos isso aí para o torcedor do Inter, entendeu? Então, quero agradecer lá ao marketing. promoção que nós vamos fazer, né? É uma promoção que nós vamos fazer, entendeu? E como vamos fazer, nós não sabemos, porque eu recebi agora essa camisa aqui. Então, Tá apertando fique a camisa, tranquilo. coitada. Veio do Equador essa aí, né? Veio do Equador, né? O Ribeiro tá Não, assim, não, ó. olha Tá só, tenso com a camisa Nós do Inter. colocamos no começo do programa, o César tá louco pra pegar a camisa do Ener quero Valencia. ver. Tá louco pra pegar a camisa do Ener Valencia. Nós colocamos no... Olha o César ali, ó. Olha ali. 13. Pra quem não sabe, tem ontem, problema. até isso, tem umas pessoas, as pessoas estão, a sociedade tá meio doente ultimamente, tá? 13 é um número que ele usava em toda a carreira dele. Ele usou o 13 em todos os times que passou. Na seleção equatoriana e tal, tipo, Menas. Tem Marquespan no número também, que é o patrocínio da Marquespan, muito legal. Olha só, Diogo Rossi, vamos falar de centroavante, daqui a pouco a gente volta para falar do centroavante do Inter. Agora é o do Grêmio. Que atitude legal esta do Soares, Diogo, nos conta. Pois é, Meneghetti, falando em folga, né, o Luis Soares está aproveitando a folga dele para comemorar com os jovens uruguaios campeões do mundo, sub-20. A foto que a gente está mostrando aí é a comemoração do centroavante do Grêmio com os jovens promissores uruguaios campeões do mundo, venceram a Itália na final do campeonato. Já era uma tradição, né, Meneghetti, ao longo da competição, toda a vitória da seleção uruguaia, o Soares ligava para os jogadores para comemorar juntos, sabe? O povo uruguaio é muito, muito ligado ao futebol, especialmente a seleção sub-20 também. O técnico Renato, antes da folga, falou sobre a importância desse jogador e, mais do que isso, né, pediu pela permanência dele, que ele possa continuar por mais tempo em Porto Alegre com o Grêmio. São os jogadores, né, acima da média, né, que consegue fazer um tipo de jogada desse tipo. Aí o Soares realmente é o quinto, se não me engano agora é o quarto maior artilheiro do mundo. É um jogador excepcional, um profissional da melhor qualidade também, dentro e fora do campo. Hoje, no meu entender, ele foi destaque da nossa equipe, se não foi destaque da partida toda. Teve grandes lances de somente jogadores acima da média, né? Torci muito para aquela bola ter entrado, inclusive o árbitro esperou um pouquinho pelo resultado do VAR, para ver se a bola não tinha entrado, mas infelizmente não entrou, mas ele proporcionou grandes jogadas. Por onde ele vai no Brasil todo, os torcedores do adversário também admiram bastante ele, da mesma forma que eu admiro. Então que ele continue com a gente, eu acho que ele mostrou já para o mundo todo das qualidades dele.
É um lance de uma beleza plástica, né? A conclusão do Soares no segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã, em que ele bate assim com o lado interno do pé, né? A bola sai do goleiro, bate no pé de uma trave, bate na outra e sai caprichosamente, como se diz no popular, né? É um lance lindo aquele, Ribeiro. Para quem gosta de futebol, claro que seria mais bonito para os gremistas que a bola entrasse, mas a bola bater nas duas traves fica o lance mais bonito ainda. Meneghetti, por incrível que possa parecer, talvez o torcedor do Grêmio não concorde, ele só virou referência porque ela não entrou. Se ela entra, é um golaço. Eu sei. Tava 2-0 ali, né? É assim, ó, eu vou tentar desenhar para ti, para ver se eu consigo me expressar, entendeu? Talvez eu não tenha tido a capacidade de me expressar corretamente. É óbvio que eu queria que fosse gol, essa ideia. Eu não sei, eu tenho dúvida. Aí o seguinte, não, e o Grêmio se fizesse aquele gol, tinha tempo de recuperar porque estava melhor no jogo. Só que o lance só vai ser lembrado pela excelência dele, pela diferença que ele é de bater nos dois postes. Foi isso que eu quis dizer, cara. Sabe que eu acho uma das coisas, Ribeiro, que eu acho desse jogador, ali o Diogo mostrou algumas imagens dele indo lá valorizar a seleção sub-20, que é maravilhoso a gente ver o Uruguai cada vez mais mostrando que consegue revelar jogadores. Mas, para mim, o que o Soares trouxe para Porto Alegre foi muito mais do que um grande jogador e uma grande marca do futebol mundial. Ele trouxe uma nova forma da gente enxergar grandes jogadores. E eu relato, tem um lance que ele errou. Ele errou no jogo e ele me marcou naquele lance pela forma como ele encara o futebol. Um contra-ataque do Grêmio, que ela vai no Bitelo e o Bitelo não passa a bola para ele, que era a jogada correta. Ele matou o Bitelo do jogo. Ele vira pro Bitelo e dá uma bronca no Bitelo. Uma bronca no Bitelo. Uma senhora bronca. Em seguida, alguns minutos depois, tem uma jogada com ele contra o zagueiro, e ele corta o zagueiro e fica na cara do gol. E ele erra, porque ele não bate no gol. Ele não bate no gol. Por que ele não bate no gol? Porque o Bitelo está entrando e ele joga a bola pro Bitelo fazer o gol. Ou seja, eu te chamei a atenção lá porque tu tinha que jogar coletivamente e eu tô jogando coletivamente. Mais do que o discurso. Mas errou, né? Era pra ele ter batido ali, né? Eu sei. Não sei. Era pra ele ter finalizado. Não o problema é que nessa coisa linda, maravilhosa do discurso do vestiário, o Grêmio perdeu um gol. Criticando o Soares. Eu só quero dizer o seguinte. Criticando o Soares. Eu só quero dizer o seguinte, eu disse que ele errou, que a tomada de decisão correta era ele ter batido no gol. Eu não estou dizendo que ele acertou. Eu só estou dizendo que esse nível de entendimento... Ele é um cara que jogou com o Messi ele é um jogador que está nos mostrando muito mais do que o cara que média de gols lá, que vocês adoram. Quer que eu diga a verdade para ti? Eu vou dizer então a verdade para ti. O Soares... Eu vou te dizer o seguinte, Ribeiro, primeira frase, tá? Tu não pode criticar o SofaScore esse aí, porque ontem tu te agarrou nele pra justificar a Grêmio. Uma crítica. Ontem tu veio agarradinho com o SofaScore pra... Não, o contrário, eu não vi agarrado. Não, tu tá errado, Meneghetti. Eu vi o jogo. Eu não me abraço SofaScore nunca. Eu vi o jogo. Que agora tu criticou o SofaScore do JB. Não, é que eu acho o SofaScore, por exemplo... Agora existe uma geração SofaScore. Mas eu acho que o SofaScore pode te dar algum requisito sobre um jogo importante. Ali no rodapé. Isso. Esse é um debate chato. Só vou dizer uma coisa pra ti. Vai, me dá a tua verdade. E aproveita que achei uma crítica do CCD pra ti. Não, pelo amor de Deus, gente, agora eu vou dizer a verdade, tu não sabe a verdade. É arrogante isso. É meio? É meio. Porra, isso é a coisa mais arrogante do mundo. Pra me recuperar. E aproveita que é de graça. Tá. O negócio é o seguinte, pra conseguir aumentar a verdade. Me ouve aqui, então CCD, fala. querido. Olha só. O time atual do Grêmio não é do tamanho do Soares. Entendeu? O Soares, acho até que ele se passa um pouquinho... Eu vou te dizer uma coisa, que tu não sabe. Vou te dizer uma coisa agora que tu não sabe. Eu duvido que o César não concorde comigo. O Grêmio nunca teve na sua história um time do tamanho do Soares. É isso aí. E nem o Internacional teve um time do tamanho do Soares. O Ribeiro fez uma onda. O Grêmio nunca teve na sua história um time com jogadores do tamanho do Soares. Por isso é que ele é a maior contratação da história do Ribeiro. Uma das maiores do país. Não, Francisco, o Inter de 75 e 76. E o Grêmio campeão do mundo com o Renato. O Soares era banco. O Soares ia ficar no banco. O Soares era da mesma Ia ficar no banco. É o que eu acho. É o que eu acho. Ele ia começar esperando. O senhor tá brincando. Não, o senhor tá esquecendo da história
Tu tá de brincadeira. Tu tá esquecendo da história da dupla Grenal. Meneghetti, Dos times que a dupla Grenal formou. existe na história do... Eu não vou falar da década de 60 para baixo, porque eu não vi. Então não pode falar. Tá. Se tu não viu, tu pode ler. Eu não vi, eu não vou falar, tá? Verdades da bola. O que eu quero dizer é o seguinte. 4 jogadores, 5 talvez, do tamanho de Soares aqui na história do Rio Grande do Sul. 5. Ronaldinho Gaúcho. O maior de todos. Paulo Roberto Falcão. O segundo maior. Renato. Figueroa. Não, Renato. Tá. O Renato não é do tamanho de Soares como Não jogador. o Soares é muito maior que o Renato. Não dá pra comparar, tá? Sim, mas tu... Figueroa e Hugo de Leão. Não, passou um pouquinho. Tá certo? E Hugo de Leão. Não entendi. Tá? Não entendi, desculpa. Agora eu que sou burro, não entendi. Por que tu não entendeu? Tu elencou 5 jogadores do tamanho do Soares. 4 e o Soares. Tá. E o Renato não tá nessa turma? Não. Ah, vocês estão brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira Quer me comigo. dizer que o Soares jogou mais que o Renato? Não. O Não. Renato jogou mais que o Soares? Não. Tu colocou... O Renato jogou tanto quanto representaram para o Inter, Figueroa e Falcão. Não tô Pelo amor de Deus. Não, mas tô não é falando de idolatria. isso. Não é idolatria. isso. Não é. Não é tô idolatria. falando de Um outro jogador que tá grandeza. nessa mesma prateleira aí. Rubem Passo. Forlan. Rubem Tá nessa Passo. mesma prateleira. Forlan. Tá nessa Rubem Passo é um prateleira. Eu jogador pensei no Anchieta extraordinário. também, Tá nessa jogou a Copa prateleira. do Mundo. Deixa eu fazer uma preocupação Pensei, aqui. só que eu só quero dizer o seguinte, eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus. E tu não entendeu. Eu não entendi, Tu não desculpa. entendeu. Eu não tô falando de grandeza de jogador, porque senão a gente tem que botar o Fernandão. Não é isso que eu tô falando. Tô falando De bola. Eu tô falando de bola. Tô falando de jogador de futebol são vitoriosos no mundo do esporte e que tem estão na prateleira. Prestígio inquestionável. Jogador que tu chega na Inglaterra hoje, assim, tu conhece o jogador aqui e tal. O Renato eles não conhecem. Mas vai me desculpar, Não Meneghetti. conhecem, mas Tu o pega, Figueroa... Se tu for na Inglaterra o De hoje... Leon, Não, o calma aqui. Forlan. Vou te Tô tentar... dando como exemplo, Ribeiro. Não, eu também vou dar um E exemplo acho que a pra ti. carreira do Se Forlan tu pegar é o menor que a carreira do Zico... Soares. É o quê? Menor que a Eu também carreira do acho. Soares. Vamos pegar também assim, tu pega o Zico O Zico. e vai lá na Inglaterra, lá... Zico, ninguém sabe quem é. Claro que sabe. Não sabe quem é. Não adianta Claro que pensar sabe, que Ribeiro. não sabe. Eu tenho uma... Só um pouquinho, esse JB. tem um discurso Nós não fechado. podemos comparar o mundo de hoje, que é globalizado, que tem a internet, que todo mundo sabe tudo. Não dá pra fazer essa comparação, sabe? Porque senão, daqui a pouco tu vai chegar em jogadores espetaculares que nunca tiveram essa mídia e não são conhecidos. Ok, É Ribeiro, muito injusto. obrigado, Ribeiro. Não sei se ele Obrigado. tentou dizer que o Soares é mídia. Não é isso. ver. Agora Eu tenho uma foi que não preocupação, entendeu. eu tenho uma preocupação, Meneghetti. Eu sei que eu tinha sou... uma preocupação sobre o Ener Valencia. Isso, Qual e é a aí eu tenho uma preocupação de sobre agora? Soares. Ó. Eu revi a entrevista do Renato no final de semana e na última resposta, na penúltima resposta, tinha até uma pergunta bem legal que foi Que é feita essa aí que ele mostrou? isso, em língua de sinais. O Renato fala o seguinte: tomara que o Soares... Não, espero que ele fique com a gente. Espero que ele fique aqui com a gente. Eu falei, por que se duvida eu acho que disso? vocês tiraram do contexto de forma pejorativa. isso Não, aí. o Renato... Eu perguntei no Grêmio, tá? Como o Grêmio tá de folga até quinta, me disseram assim, espera até quinta. E eu Tu ouvi... não tá bloqueado, hein? Que momento, hein? Não, Parabéns. não por todos. Espera até quinta para saber o que o Renato falou, porque o Renato só volta quinta-feira para Porto Alegre. E aí eu fiquei assim, por que o Renato cogitou uma situação de espero que ele fique? Mas eu é que sei, não foi solto, foi dentro do contexto da frase. mas não tem. Eu acho que foi pela lesão, pelas lesões. Não, eu acho que não. Eu Não, acho não que, é assim, pela ó, lesão. Assim, ó, Não, aqui, ó, ele não falava sobre a lesão. Vamos tratar. CCD. Meneghetti, O Diogo quer contextualizar isso. É aí. que ele não beleza. falava sobre a lesão. Só quero dizer o Podemos ouvir seguinte, o jogo? houve contenção nobre, comandante Não, eu do só queria ouvir o programa. jogo, depois tu comenta. É que aí depois perdeu. Então tá, vai lá, Não, Ribeiro. Vai, desculpe, contextualiza. eu não quero magoar ninguém. Magoou? Diogo Rossi, vem! Não, é que para contextualizar e para ajudar, Meneghetti, o Renato está falando sobre o jogador, o tamanho do jogador, que o Soares possa continuar no futebol brasileiro, no Grêmio, com seu tamanho, com seu profissionalismo, contribuindo para o futebol brasileiro, porque era a base da pergunta que havia sido feita para ele, né? Não há nenhum indício, e até eu fiz o mesmo processo que o JB, mas eu consegui a resposta de que ele vá sair, ou de que ele não vá permanecer no Grêmio na sequência da temporada.
Meneghetti, o César Cidade Dias, ele é um comentarista brilhante. É mesmo? É. Pô, o cara sabia? Não tinha percebido ainda. Agora mesmo, Eu não tinha percebido é ainda. um cara perspicaz. Só tu percebeu sabe? isso. É um cara que é o maior representante da torcida do Grêmio na mídia, 1,80 m. entendeu? Ele é um cara que é um baita de um colega, ele é amigo, entendeu? Claro, pô, eu espero que ele fique aqui com a gente. Depois da vírgula. E eu espero que Vamos ele pra fique vírgula. aqui com a gente. É um cara fantástico e tal. Foi isso que ele fez. O espero que ele fique aqui com a gente é uma bengala, entendeu? Que não tem nada a ver. Está dentro do contexto de uma frase onde ele está sendo elogiado e eu espero que ele fique aqui com a gente. É que a gente tem que fazer um contexto, gente. Essa frase vem na semana em que se especulou que o Messi pudesse levar para o Inter Miami Suárez. Senão tu não estaria com isso. Claro! Se não tivesse o Messi tivesse acertado com o Barcelona, não tivesse nenhum botaria, talvez se soasse assim como o repórter desconfiado que tu tens que ser, todo repórter desconfiado, é gozado, tá, mas não tu ia ficar pensando 5 minutos. Como teve essa possibilidade, né, que parece que o Suárez descartou, pelo menos nesse momento, tu ficou com essa... Eu acho, no até primeiro vendo momento a a gente resposta cogitou do ser Diogo, que conseguiu a resposta, e tu tá Não, buscando que não há também, nenhum indício da o que saída, eu eu quero sei. dizer, tá, gente? Alguém vai dizer que tem indício de saída, pelo amor de Deus. Mas a questão é por que o Renato jogou essa frase no meio da resposta. É estranho mesmo. Se não era na cabeça dele, É estranho. ou se o Renato daqui a pouco só jogou. Eu acho que é o que eu acho. esse é um medo. Esse é o medo, é o negócio do esperar muito, né? Quando tu tem o prazer, e a gente está tendo o prazer imenso de poder conviver com uma figura do futebol mundial aqui, é óbvio, tu tem medo, cara. Eu tenho medo. Eu dizia isso, eu nunca me esqueço. Quando o Ronaldinho surge e dá o imbróglio, o primeiro imbróglio dele sair, eu pensava assim, cara, como é que vai ser sem esse cara aqui? Era uma coisa que eu pensava, porque, tu tem, né, Meneghetti, quantos Ronaldinho Gaúcho vão surgir na nossa vida? Eu tive recentemente uma conversa sobre isso, Meneghetti. Tem uma galera que tá começando a torcer pro Grêmio agora. Sei lá, o cara tem 10, 11 anos, começou a ver o Suárez, jogava no PlayStation. O presidente Guerra fala muito isso, que tem muita gente que jogava no PlayStation e tá pedindo pra ir pro pai pra ir na arena e tal. E o Grêmio tá recebendo esse tipo de relato. E aí é o seguinte, esse cara, daqui a alguns anos, quando o Suárez sair do Grêmio, porque ele vai sair algum dia, cara, ele vai ficar mal acostumado, porque daí vai vir o Joãozinho, centroavante do Grêmio. Não é fácil, E ele vai dizer, mas não é sempre assim. Não é sempre fácil. com o Soares e não é sempre com o Soares. Mais uma de Ener Valência, Diogo Rossi. Vamos lá, Meneghetti, porque o Ener Valência, anunciado pelo Internacional, falou muito sobre a grandeza do clube, o impacto que ele está sentindo desde o anúncio, e antes mesmo até de ser anunciado. E ele rememorou, especialmente um encontro que teve com o D'Alessandro em 2010, no enfrentamento Internacional e Emelec. Vamos ouvir o novo centroavante do Internacional. Han pasado, como tú dices, grandes jugadores. De Alessandro, me acuerdo, lo enfrenté en la Copa Libertadores. Tenían un gran club, creo que ese año quedaron campeón de la Libertadores, si no me equivoco, 2010, me acuerdo, lo enfrentamos. Y bueno, vamos a escribir nuestro nombre, vamos a poner nuestro nombre en la historia del club. Lo que sí van a conocer es que siempre voy a luchar por el equipo, siempre voy a luchar, así estemos jugando con cualquier equipo, va a haber una lucha increíble defendiendo los colores del Inter, eso le puedo ofrecer siempre lucha para el equipo. Esse depoimento foi gravado sábado à tarde em Istambul. Lucas Dias obteve esta informação de bastidor. Diogo Rossi, mais uma informação do Grêmio, por favor. Vamos falar sobre o Michael, Meneghetti, porque é o seguinte, o jogador e o Grêmio, eles não têm diretamente um acordo, né? Mas entre o Renato e o jogador há um acerto e o Grêmio é sabedor disso. Desta forma, o Grêmio foi contatar outra vez o Al Hilal e ouviu que apenas o empréstimo, apenas a venda, nada além da venda é o que os sauditas aceitam. O Grêmio tentou outra vez compor com o empréstimo e não foi possível. O grande detalhe é que os sauditas pedem 8 milhões de euros pelo jogador. E o Grêmio já deixou bem claro que este valor é impraticável, mesmo com o apoio de qualquer investidor. Quando o Michael voltar,
e ele tentará outra vez a sua liberação por empréstimo junto aos sauditas. Está difícil, até porque nesse momento, viu, Meneghetti, os sauditas pensam em outras coisas, em um tal de Neymar, por exemplo, é o que eles pensam nesse momento. Bom, Cedro, o Grêmio vai ter que partir, então, para o plano B. Soteldo. É o Só plano que B. tudo bem, mas é Bom que plano B, viu? eu também acho. também acho. Eu acho bom jogador, só que precisa fazer. O Grêmio tem que ter esses jogadores aqui até o dia 20 para que eles possam jogar no dia 5 contra o Bahia. Esse é o raciocínio. E acho que o Soteldo não pode. Copa do Brasil não pode. Copa do Brasil, mas ele tem 5 Jogou jogos pelo só no Santos. Brasileiro. Não, tudo bem. Jogou pelo mas- Santos, inclusive, contra o Bahia, né? Exatamente. Então, Tá, mas do Brasileiro pode jogar. tá, Tem mas 5 jogos gente, só. tudo bem. O brasileiro pode jogar, eu acho que é uma baita contratação. Se já não estou discutindo isso. Só que o Grêmio precisa estar com esses jogadores aptos aqui no dia 5, salvo os jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil. Agora, é importante esse raciocínio agora. O Grêmio precisa desse reforço. Tá falando muito, falando muito. Esses caras precisam chegar. Eu acho que esses 10 dias agora devem ter a definição, tá? Esses 10 dias devem ter a definição. O Grêmio precisa dos reforços aqui até o dia 20. Eu Olha, acho eu que sigo, eu sigo que há Acho um que não otimismo. vai ter. Eu acho que o Iturbe, que é uma negociação que deu uma empacada, mas é mais viável. Agora, no caso do Soteldo, que tem o Santos e tem os mexicanos, né? Eu tenho 3, tá? Eu tenho 3. O presidente sempre falou em 3, eu tenho os 3 nomes. O Iturbe tá muito perto de acontecer, salário aí arredonda para ser os 400 mil, vem livre de contrato até dezembro de 24 e tal, estão arredondando uma coisa para lá, Mas aí outra para cá. Iturbe e Soteldo, o Grêmio poderia contratar? Isso. Na verdade é Iturbe mais um. E o número de estrangeiros estaria dentro do Vai limite? ficar em 6, ainda teria mais um. Sim, Mais um tá, sétimo. beleza. Tá, é Iturbe e mais um, tá? O Iturbe num negócio de ocasião e mais um. O plano A é Michael, que eu recebo ainda otimismo, inclusive de otimismo de que Celso Rigo vai ajudar, vai chegar junto de novo. Mas tudo bem, aí daqui um pouco, o árabe lá não baixa nada e tal, o jogador não consegue se liberar. Bom, sempre pode acontecer. O plano B é Soteldo, o Santos ainda está na parada, mas o Soteldo é 4 milhões de dólares, é um valor muito mais pagável, o valor que o Grêmio pagou, por exemplo, pelo Carbacho, perto disso. Então, assim, dá para bocar. Então, o Soteldo seria um plano B, teria que não dar certo no Santos e aí sobrar. Mas o Grêmio quer Iturbe mais Michael, ou Iturbe mais Soteldo. E o goleiro, que era o Rocher, mas nas últimas horas se falou bastante no Santos. Eu posso garantir que há conversas com o Santos, ex-Atlético Paranaense, e que está na reserva do Flamengo. Agora não sei se vai fechar. A única coisa que eu estranhei, eu botei isso, eu estava até vendo aqui no meu Instagram, eu tenho um quadrozinho no meu Instagram que eu faço ali uma conversa com a galera. Boa. A rejeição do nome do Santos Mas é que não é tem um negócio. porquê. A galera não gosta do Santos. E eu acho o Santos um baita de um Eu não goleiro. acho melhor eu que os que o baita Grêmio. de um Não goleiro. é melhor do Então, mas que olha o só, Grêmio tem. o Santos, cara, o Santos é melhor que o Rocher. O Não, Santos é melhor que o não Rocher. interessa o Rocher. Do que eu Vou já te vi fazer do uma Santos, do que eu pergunta. já vi do Rocher, o Santos é bem melhor que o Rocher. Não, mas não é melhor que o Adriel e que o Eu quero ver mais o Ah, Adriel. bom, mas é que do Adriel, provavelmente nenhum desses caras aí vai ser. Tá, Eu quero assim, ver ó, mais do Adriel. Eu vou dizer, assim, ó, cheiro, me desculpe, eu tô falando com 2 repórteres, tu e o Diogo, tá, JB? O Santos me parece muito mais oferecimento do que interesse. Jefferson, intervalo e o Diogo Rossi conversa com vocês na live do YouTube. Vambora! Vamos conversar aqui na live do YouTube. Muito obrigado para todo mundo que está conosco aqui, mais de 21 mil pessoas conosco. Olha aqui, ó, deixa eu ver o pessoal mandando o recado. Enquanto o Grêmio falando sobre o gol. Bem-vindo Valência, diz a Joana Munhoz. Aí, ó, bem-vindo Valência. Gol do Cebolinha, diz o Jonathan Souza. O Flávio Five faz aqui que nem o Jefferson, ó. Meneghetti. Entendeu? Mandou aqui um abraço, Flávio Five, mandando pra gente aqui o recado. O Grêmio vai contratar o Boi Bandido, o terror do Inter, manda o Rafa aqui. Diogo, fala sério, Ener, Emelec, Pachuca, Everton e Fenerbahçe só sabem quem é esse jogador depois da Copa. Menos, mandou o Cecel aqui pra gente um recado. A gente já sabe o que tem de almoço hoje? Só as 2 hoje eu vou almoçar, eu queria saber o que tem. Bora lá. Tá, tem um pouquinho de carne moída hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Não tô sabendo aqui, o Adenilson mandou pra gente recado aqui. Deixa eu ver. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira. Arroz com feijão. Arroz com feijão. Sopa camponesa. O que é sopa camponesa? Mas não tá no cardápio.
Tá. Aipim. Repolho fantasia. Bom, repolho fantasia é bom. Refogado à cubana. Refogado à cubana. Buffet de saladas. Buffet de saladas. Bife de frango grelhado. Bife de frango. Tá bom, tá ótimo. Você pode beber um suco com uma água aromatizada. Suco e água aromatizada. Esse é Pedro Oliveira. Diogo Grêmio já alugou as caixas de som para anunciar o Messi. Que isso? O Lorenzo pergunta se a minha barba é implante. Não é. É natural. É ruim, eu sei, mas é o que tem, né? Diogo, por que tu parece um lobisomem? Sou feio, né, ô Pedro? Deixa eu ver aqui a galera mandando mais recados pra gente. O pessoal perguntando sobre as caixas de som. Olha aqui, ó, o Alejandro tá dizendo pro Meneghetti respeitar o Ribeiro, pois ele é o maior patrimônio da Band. Tá bom, mas eu acho que ele não desrespeitou o Ribeiro aqui em nenhum momento, tá? Fica um coraçãozinho pra vocês dois aqui. Deixa eu ver. Extra, o Inter Miami deu um chapéu no Grêmio e contratou o Messi. Manda aqui o Alan. Pois é, será? Quem é Ener? Pergunta o Rafa. Deixa eu ver mais recados aqui que vão chegando pra gente na nossa live do YouTube. Boa tarde, Diogo. Manda um abraço aqui pra mim, o Luciano, e pro Arthur, aqui de Itaqui. Abraço pra Itaqui, a galera assistindo a gente lá em Itaqui. Cadê o Michael? Vai jogar amanhã na Libertadores com o Grêmio? Pergunta o Witch. Pô, Witch, o Grêmio nem na Libertadores tá, cara. Pô, quer fazer aí, pô, cornetinha no Grêmio dupla, pô. E o Adriel Diogo pergunta o Renan. Tá treinando lá, a partir de quinta volta a treinar, mas é reserva aí do Gabriel Grando nesse momento. Rossi, cara do Renato Russo. Pô, me serve, hein? Tchau, valeu, abraço. César, muda de patamar o Ener Valencia, o time do Inter? Muda, sem dúvida. Muda o time de patamar, que é exatamente a pergunta. Para mim muda, muito mais jogador que os jogadores que o Inter tem hoje. Para mim muda muito. JB. Com certeza. É que aí vai uma questão de entendimento básico do que tu fala. Ontem eu sofri isso aqui, quando eu falei um negócio sobre o Soares, tive que até postar um vídeo depois no meu Instagram, o JB Filho Repórter. Ah, tu teve que te justificar lá no teu Insta? Porque, tipo, como é que é o teu Instagram? JB Filho Repórter. JB Filho Repórter. E aí eu postei o vídeo porque tu fala uma coisa, aí eu falei uma coisa sobre o Soares, aí um entendeu que eu comparei o Soares com o Galdino e o Gustavinho, o outro que eu disse que o Soares tinha perdido gol na cara, o outro eu falei, cara, é simples aqui. Mas assim, é um entendimento básico que infelizmente alguns integrantes dessa bancada não têm, que é muda de patamar. Se o time era... Qual é a nota do time do Inter hoje pra ti? Hoje? Nota 5. 5. Com o Ener Valencia, ele vai pra que nota, tu achas? Pode chegar em 7. Pode chegar em 7. Ou seja, mudou o patamar. Não, ele mudou. Ele mudou o status do time. Ele pode Se tu chegasse a dizer o seguinte, olha, o Inter hoje é um time pra ficar na 12ª, 13ª colocação no Brasileiro, acho que foi isso, né? Sim. Se ele levar o Inter, elevar pra 5ª colocação, mesmo que não dê Libertadores, vamos criar um cenário que seja só um G4, vai pra pré-Libertadores da vida, ele mudou de patamar. Tu ia pra Sul-Americana e com ele tu mudou. Tá. Então o conceito é esse, é meio básico até. Sabe que eu acho que a gente respondeu, e em cima de uma ponderação tua, a gente respondeu a discussão, toda a discussão que nós tivemos no programa. O Ener Valencia vai mudar o parâmetro do time do Inter. O Soares mudou o parâmetro do clube. Pode ser. Pode ser, eu acho que esse é um bom pensamento. Esse é um bom pensamento. Uma boa leitura. Esse é um bom Eu acho que pensamento. essa é a resposta. Paulinho, vamos colocar o resultado da enquete interativa, que é justamente sobre Ener Valencia, se muda ou não o time do Inter de patamar. Ener Valencia muda o Internacional de patamar? Sim, pode brigar por títulos. Pouquinho menos de um terço, 27%, pouquinho mais de um quarto, né? Não, um jogador não muda nada. Olha o que o Soares está mudando no Grêmio, 26%. Mas respeito, né, esses 26% que interagiram conosco. Ajuda, mas faltam opções, quase a metade, a mais votada, 47%. Me despeço aqui dos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes FM 94.9. Agora vem aí Daniel Oliveira com o apito final. Na Rádio Bandeirantes voltamos às 7 com o Donos da Bola Radio e amanhã ao meio-dia também aqui na Band TV. Ô Mota, olha aqui o Ribeiro Neto, Mota, com a camisa, tá feliz da vida com a camisa do Ener Valencia, Mota. Olha aí, ó. Quem é melhor, Ener Valencia ou Yuri Alberto? Mota. Ener Valencia, sem dúvida nenhuma. Hoje, mais do que nunca. É um baita debate, hein? É um baita debate. Olha aí, olha aqui, ó. Olha aqui, Mota. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Olha aqui, tá meio apertadinha, né? Nosso Kiko, hein? Bota apertadinha nisso, né? Ficou bonito. Eu achei que Tu não acha, Ribeiro? Eu acho que não teve aderência. Pode dar uma erisipela aí. Pode dar uma erisipela em ti. Eu acho que não Achei combinou. a tua cara, JB. Tu achou a minha cara? É. Olha aqui, ó. Já pensou marcando gol e Tem fazendo duas assim pras verdades costas? aí, tá? Hã? Achei que é a tua cara e achei que tu precisa emagrecer. Não, mas é que eu tô com uma blusa. Corneta pega aqui, Motas. Que é tudo Esse bandido. negócio que o César disse sobre emagrecimento já não é comigo, já. Não, nós estamos Né? fora dessa. Deixa quieto. É tudo bandido aqui, viu, Mota? Aqui o mais devagar joga ping-pong sozinho. O Tudo negócio amigo, impressionante. tudo amigo. Isso é bom. Então tá, Mota, tudo contigo, tá? O bastão é teu. Mas, ó, segue com a tua audiência gigantesca. Pessoal que é de volta o Yuri Alberto, a gente tá com promoção lá na Arena Neoquímica, não? Te abraça no Yuri Alberto. Fica com ele, Mota. Ah, então tá certo. Grande abraço, querido. Valeu, Bom programa. Meneghetti.